Opa guys, tudo beleza? Imagine que você é um iniciante em um jogo online, um esporte. Você simplesmente está aprendendo a jogar e tu é mó ruim. Eu aposto que você já ouviu essa frase, principalmente se você joga jogos online ou simplesmente pratica algum esporte, o que na real são os ambientes mais comuns de se acontecer esse tipo de situação. E bom, é aí que me vem a pensar, por que as pessoas xingam o iniciante em vez de ajudá-lo a aprender? Ou basicamente quando o iniciante ele treina por algum tempo e ele faz jogadas excelentes, mas quando ele erra, aparece um monte de gente pra xingar o cara em 300 línguas praticamente, e a situação vira bem estressante. E bem, a situação ali se repete como se nenhuma das pessoas ali da partida sequer erre, exceto ele. E, bom, isso já aconteceu comigo várias vezes, e muitas dessas vezes foi em jogos online. E eu não sei se você conhece, mas eu jogava um jogo no Roblox chamado Futebol de Rua, onde basicamente era você jogar futebol. Era só isso mesmo, só que no Roblox. Aproximadamente 2023, eu jogava muito esse jogo quando não tinha nada pra fazer e como eu era iniciante no jogo, eu recebia muitos xingamentos no chat. É sério, mano. Vocês não tinham ideia de como os xingamentos eram absurdos. E, bom, eu não ligava muito, até porque eu tava ali pra me divertir, passar o tempo e quando eu aprendi a jogar mais ou menos, não foi diferente. Os caras literalmente ainda me xingavam e sim, eu ignorava completamente, até porque por que eu vou ligar pra alguém que xinga o time em vez de motivar o time a jogar bem? E não foi só nesse tipo de jogo do Roblox que acontecia esse tipo de coisa, mas também em outros. E um dos que mais pegava pesado era quando eu jogava Free Fire com 7 anos de idade. Era 1000 vezes pior naquela época, eu acredito. E eu nunca mais joguei Free Fire na minha vida. E na boa, vendo como tá hoje em dia, foi uma ótima escolha. E por causa dos xingamentos, eu comecei a usar os palavrões no meu vocabulário. E sim, com apenas 7 anos de idade. E bom, agora você pergunta pra mim por que me xingavam. Simplesmente eu tava ali pra aprender a jogar, basicamente. Às vezes eu jogava bem, às vezes eu jogava mal. E quando eu hesitava em aprender algo novo, bom, enfim, nem isso eu podia fazer. E agora eu te digo que não é só em jogos online que isso acontece, mas também em esportes. Tanto que eu passei por isso às vezes, e ainda acontece infelizmente, quando você é iniciante ou sabe jogar mais ou menos, que às vezes joga bem, às vezes joga mal, mas tá ali vivendo. Vou pegar um exemplo. No futebol principalmente, é lógico que você vai ter que aprender muitas coisas, as regras, como se joga e quais são as habilidades que você tem de desenvolver. E adivinha? Eu tive que desenvolver habilidade por pura curiosidade própria, porque se eu dependesse dos outros pra eu aprender alguma coisa, exceto o treinador, eu nem jogaria futebol. Mas voltando. Quando você é iniciante e nunca praticou aquele esporte na vida e tá aprendendo ainda, com certeza você já viu pelo menos um cara te chamando de ruim. E eu garanto que isso não é nada legal, até porque você se sente diminuído, mas não importa, porque eu vou ser bem sincero, a maioria das pessoas que xingam as outras pelo desempenho, sinto lhe dizer pra ti, mas a maioria das pessoas, elas estão foda-se pra você. Porque se você ficar esperando o feedback desse tipo de pessoa, cara, pra definir se você é bom ou ruim, sinceramente tu vai morrer esperando. Então sim, muitas das vezes você vai ter que aprender por pura vontade própria. E quando você aprende a jogar ali mais ou menos, não é diferente. Às vezes você joga mal, às vezes você joga bem. Quando você joga bem, quase ninguém fala nada. Essa é a questão. E quando você comete erros que quase todo mundo comete, o que é normal, vira uma putaria de xingamento gigante. E era o que basicamente aconteceu comigo. E chegava ao ponto que eu ficava ignorando, guardava tudo e teve um dia que eu não aguentei. Eu fiquei puto pra caralho e foi troca de xingamentos, que chegou até o ponto do nosso treinador tirar eu e meu colega de equipe. E olha, eu lembro disso até hoje. E como que eu lido com uma situação dessa hoje em dia? Eu faço que nem antes. Eu simplesmente ignoro. Que nem eu fazia em basicamente quase todos os jogos online que eu jogava e que nem eu lido com situações como essa. E como muitos são daquele jogador que é misterioso, que nunca sabe quando você vai literalmente brilhar em quadra e quando você literalmente vai pipocar e jogar mal. E acaba acontecendo situações de inclusão, o que também já aconteceu comigo, eu e com mais algumas pessoas. Simplesmente a gente ficava de fora, não era só do fato que não sabiam se a gente era bom ou ruim, mas porque quando escolhiam os times, só era a gente de panelinha. E falavam pra gente esperar, e a gente esperava, e literalmente a gente não chegava nem pisar em quadra, sinceramente. O que mais me deixava meio chateado mesmo. E sobre as situações, o que eu acho é que muitos xingam as pessoas que estão aprendendo de ruim ou de lixo. Sendo sincero,
é mais pra norma social, pra mascarar a própria insegurança, e que muitos, pra descarregar a raiva em uma pessoa que supostamente está aprendendo e muitas das vezes se sente superior e simplesmente diminuírem você. E quando existe uma situação em que você surpreende aqueles caras que são bons, você faz uma jogada incrível e simplesmente você vai esperar ser aplaudido, é lógico que sim, mas muitas vezes não vai acontecer, porque simplesmente fere o ego inflado dessas pessoas que te xingam pra parecerem superiores a você. Lógico que vai ter situações que vão te elogiar, mas eu garanto, é quase que difícil. Essas pessoas preferem rotular você de lixo do que reconhecer seu progresso. Então, quando você vai pelo menos pedir ajuda pra aprender a jogar, ou alguma coisa nova pra aprender, simplesmente essas pessoas não vão estar nem aí. É que pra muitos, ajudar é visto como sinal de fraqueza, o que sim não faz sentido nenhum. Enquanto mute e simplesmente cagar pra pessoa é a solução padrão, né? Infelizmente é assim, não tem muito o que fazer. E é como eu venho pensando, as pessoas não se juntam mais. Eu mesmo vou aprender sobre edição, como que faz um vídeo de opinião. Literalmente na hora que eu decidi pedir ajuda, ninguém estendeu a mão pra mim. E eu tive que literalmente aprender tudo sozinho. Esse foi um assunto bem genérico pra se comentar, sendo sincero, mas às vezes a gente tem que dar uma descansada em assuntos polêmicos. Eu achei bom comentar para simplesmente esfriar a cabeça um pouco. E bom, o vídeo ele vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se puder me ajudar aí com um likezinho, sério, não custa nada, é só um like, pô. E se puder, se inscreve no canal aí pra eu trazer mais vídeos. Desculpe, literalmente tô pela segunda vez pedindo desculpa pela frequência do canal, cara, sinceramente. Eu não sei como melhorar, mas eu tô literalmente tentando buscar. E é isso. Grande abraço. Falou.